Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma escola bíblica da nossa igreja, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Marietta, Geórgia, Estados Unidos, né? Queremos agora orar a Deus para começar este estudo bíblico que faremos neste momento. Senhor maravilhoso Deus, eterno Pai de amor e graça, obrigado nesta noite por estarmos aqui reunidos mais uma vez, Senhor, neste vídeo, onde aprenderemos a Tua palavra. Edifica-nos, ó Deus. Entra dentro de cada lar, Senhor, através do Teu Evangelho, transformando vidas, edificando, Senhor, lares, famílias, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, aos jovens, às crianças, aos adultos, aos pais, aos filhos, aos avós, aos netos, ó Deus, em nome de Jesus. Que essa palavra possa alcançar, Senhor, todos os lares. Ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar também para que em breve possamos estar juntos em comunhão, Senhor, ó Pai, todos unidos, no mesmo lugar ali, na nossa igreja, aprendendo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos agora... Nós estamos na quarta lição, tivemos 3 lições, estamos na nossa quarta, um pouco atrasados ainda, mas queremos ir andando bem rápido agora para a gente fazer mais aulas e podermos estar mais junto com o nosso trimestre. Nós estamos no segundo trimestre do ano de 2020 e a nossa quarta lição tem por título A Iluminação Espiritual do Crente. A iluminação espiritual do crente. O crente tem uma iluminação, né? Será que realmente, de fato, o crente tem uma iluminação, né? Então nós vamos aprender, diante dessa lição, a iluminação espiritual do crente, né? Nosso textuário diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, que está lá em Efésios capítulo 1 e verso 17, né? A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A vocação do crente inclui uma herança preciosa, inclui uma herança preciosa, né? A vocação do crente. Nós vamos aprender qual é essa herança, né? A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios 1, capítulo 1, versículo 15 ao 23, que diz: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. É um texto extraordinário, irmãos. Qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestades e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, o qual é o seu corpo, né? A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Nós falamos sobre, na lição passada, sobre o corpo, sobre os membros e sobre a cabeça, que é Cristo.
O objetivo geral dessa lição, meus irmãos, é esclarecer a dimensão de nossa chamada, né? Qual é o tamanho da nossa chamada? O que está dimensionado a esta chamada, né? O que está dentro desta chamada, né? Então é esclarecer a dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina, ou seja, existe uma herança. Você é uma pessoa rica em Cristo espiritualmente. Talvez você não saiba, mas você é rico de uma herança, né, divina, e a grandeza do poder de Deus. Então nós temos a dimensão da nossa chamada, as riquezas da nossa herança divina e a grandeza do poder de Deus. Três coisas, grave bem comigo, ok? Objetivos específicos: destacar a vocação, né? Os nossos objetivos específicos é destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes e expressar o exemplo de exaltação em Cristo Jesus. A nossa introdução nos diz assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia com uma longa sentença assim dividida. Preste atenção. Ação de graças está no capítulo 1, versículo 15 ao 16 do nosso textuários que nós, né, nossa leitura bíblica em classe que nós lemos. Segundo ponto, a oração intercessora, do capítulo 1, do versículo 17 ao 19, né? Nós estamos no capítulo 1. E a confissão de louvor e exaltação, que vai do versículo 20 ao versículo 23, né? Esses são as três sentenças divinas, né, deste capítulo. Nessa sentença somos exortados a, primeiro ponto, louvar ao Senhor pela nossa eleição. Muitas pessoas não dão valor. Muitas pessoas, elas só dão valor quando recebem alguma coisa palpável de Deus. Quando recebem alguma coisa que aos seus olhos, né, dá para ver, dá para enxergar e dá para apalpar. Mas nós aprendemos na Bíblia, né, que nós somos exortados primeiro a louvar ao Senhor pela nossa eleição, porque não fomos nós que nos elegemos nele, mas ele nos elegeu para ele, né? Nós aprendemos na lição número 2 que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis em Cristo, com amor, né? Em amor, ok? Também nessa sentença somos exortados a buscar a iluminação do Espírito para compreender, ou seja, sem a iluminação do Espírito de Deus, não conseguimos compreender a dimensão da nossa chamada. Não adianta nós queremos entender ou compreender aquilo que Deus tem para as nossas vidas, o propósito, né, que Ele nos elegeu, qual é a dimensão disso tudo, porque uma coisa é você saber, né, que Deus te elegeu, glória a Deus, está escrito na Bíblia que Deus me elegeu. A outra coisa é você saber esta dimensão, né, essa totalidade, qual é o tamanho dessa responsabilidade e qual é o tamanho também, né, dessa bênção de servir a Deus. Então, nessa sentença nós somos exortados também a buscar a iluminação do Espírito Santo para compreender, né, o tamanho da nossa chamada e também da nossa herança, né? Uma coisa é você saber que você é um herdeiro, né? Vamos dizer que alguém, um ente querido seu, venha a falecer e venha deixar uma herança muito grande para você, né? Mas para que você também seja ciente daqui para frente, você precisa saber com quanto você foi, né, deixado essa herança para você,
Você precisa saber, então vai vir um testamento, vai vir, né, o advogado, vai falar para você, né, o tanto de herança que deixaram no seu nome, né, para que você entenda o que é de fato que agora, nesse momento, você tem. Antes você não tinha. Lembra que a herança, ela é dada quando uma pessoa deixa de estar com aquele bem que era dela e passa agora a dar o bem a outra pessoa, né, que está em continuidade de vida. Mas o detalhe é que antes da herança, você talvez não tinha nada. E olhando para o lado espiritual, você realmente não tinha nada. Você estava desprovido de amor de Deus, você estava desprovido do perdão de Deus, você estava desprovido das bênçãos espirituais de Deus, você estava desprovido da paternidade de Deus, você estava desprovido de tudo, né? De tudo aquilo que engloba, na verdade, a salvação em Cristo Jesus. Mas uma vez você dentro deste projeto, então agora você tem que saber, né, compreender qual é o tamanho dessa chamada e da herança que você tem divinamente falando, né? E a nossa terceira sentença, né, que nós somos exortados, bem como também entender a grandeza do poder de Deus, né? Então a primeira sentença é louvar ao Senhor pela nossa eleição, ser grato a Deus, porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Segundo, buscar a iluminação do Espírito Santo para compreender a dimensão, o tamanho da nossa chamada e também o tamanho da herança que o Senhor preparou e já está conosco. E também entender a grandeza do quê? Do poder de Deus. Muitas pessoas professam o nome de Deus, muitas pessoas louvam o nome de Deus, muitas pessoas pregam no nome de Deus, muitas pessoas fazem muitas coisas, mas às vezes não têm a noção, né, da grandeza do poder de Deus. Irmãos, humanamente falando, eu cito aqui, né, um grande cientista, Adalto Lourenço, cristão, e ele fala muito sobre a grandeza de Deus. Quem não ouviu, se tiver a oportunidade de clicar, Adalto Lourenço, né, um dos seus estudos é um dos seus livros mais famosos, é como tudo começou, e o outro também é Gênesis 1 e 2, lá ele explica muitas coisas, e ele também, o mais fascinante, é que ele fala sobre a grandeza, né, como ele entende o universo, como ele entende os astros, como ele entende, né, os planetas, enfim, a complexidade, né, do nosso sistema solar. Ele estuda muito bem isso. Cada vez que ele estuda, cada vez que ele entra, ele diz que cada vez mais ele vê a grandeza de Deus, né, e o poder que Deus tem nas mãos, né, falando isso visivelmente, fora os milagres, né, e os prodígios que Deus também realiza. A esperança da vocação e as riquezas da glória. Vamos bem rapidinho, irmãos, para dar tempo de nós concluirmos. Ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças pela vida dos eleitos, né? Não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Ele diz: não deixo-vos de dar graça por vocês, né, mencionando-os em minhas orações. O apóstolo ele se alegra em dar, né, graças a Deus pela vida dos eleitos. Paulo também agradece a Deus por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como, primeira, eleição, né, que nos elegeu. Segundo, que nos predestinou, né? Terceiro, que nos filiou, ou seja, nos deu a afiliação. E o quarto, nos deu o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido
aos seus eleitos o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por quem? Por Deus. Quem não tem o Espírito, diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, se você quiser acompanhar, diz assim, ó, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Não sei se você já viu pessoas que você quer que ela entenda aquilo que você está dizendo, mas ela não consegue compreender, ela não consegue entender e ela fica patinando ali, ou ela fica contradizendo com você e não aceitando aquilo que você fala espiritualmente. Mas é porque quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, está lá em 1 Coríntios. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, nós, quando entendemos as coisas de Deus, não quer dizer que as outras pessoas que estão ao nosso lado vão entender, porque nem todos têm o Espírito de Deus, né? Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo. Ele rogava, né, para que compreendessem, né, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, né? As riquezas da herança e também a grandeza do poder de Deus, né? A esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede, né? Ele faz uma intercessão para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação, né? Lá 1:18. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Então, em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação, né? Que é fortaleza, sabedoria, ciência, conselho, entendimento, piedade e temor de Deus. E nós que estamos aprendendo sobre o livro de Provérbios, os cultos de quarta-feira, né, de ensino com o nosso pastor Marco Krebs, nós estamos aprendendo muito. O livro de Provérbios é um livro de amadurecimento espiritual e amadurecimento também social, né, onde nós aprendemos não só a viver de maneira espiritual, mas aprendemos, nos amadurecemos a viver em sociedade. Esse que é mais importante do livro também. Ele nos ensina tanto o lado espiritual, as riquezas espirituais, né, do lado do temor a Deus, a sabedoria com Deus, quando também nos ensina como nos comportar, né, como tomarmos decisões, né, como podermos ser pessoas melhores, onde temos domínio próprio, né? Aprender diariamente com as coisas, não sermos vaidosos, porque tudo na vida é vaidade. Enfim, os irmãos conhecem bem Provérbios, mas vale a pena sempre ler. Eu gosto de ler muito Provérbios, Eclesiastes, que são os dois livros de Salomão, que são fantásticos para a nossa vida, tanto espiritual quanto nossa vida também social, né? Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Vejamos o primeiro. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado. 2 Timóteo 1:9, né? Uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. 2 Timóteo 1:9. Você pode, né, abrir aí na sua casa, em 2 Timóteo, vamos estudar a Bíblia, folhear a Bíblia. Ela é muito boa, né, para se aprender. E diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Primeiro,
que a vocação não é uma vocação comum, ela é uma santa vocação, né? Não segundo as nossas obras, não é pelo que você fez que você foi vocacionado, né? Por você ter feito alguma coisa que Deus te elegeu ou te vocacionou, mas segundo o seu próprio propósito, ou seja, propósito de quem? De Deus, né? E graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos, né, dos séculos. Ou seja, Deus não escolheu você porque você é bonzinho, Deus não escolheu você porque você faz caridade, né? Até mesmo porque se você faz caridade, mas não cuida da sua vida espiritual, tome cuidado, né? Porque Deus não vai te perder a sua alma por causa da caridade que você faz, né? Deus vai encontrar um meio, pode ter certeza, de te trazer para perto dele, nem que seja, né, para você não ter mais condições de fazer caridade. Se você se apoia na caridade, pensando que Deus ele vai é, ele vai empurrando com a barriga, né? Ah, ele está fazendo caridade, né? Enfim, ele é bonzinho. Não, 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 não pense em você não, que Deus ele prefere a sua alma do que a sua caridade, viu? Bom, mas vamos caminhando um pouquinho mais à frente. Então, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, Efésios 1, verso 4, nós aprendemos a lição passada. Então, né, os três aspectos que se dividem pela esperança, né, nós podemos ver a segunda, que é a chamada abrange serviço e santificação quando? No presente, né? Está lá em Filipenses 3 e 14, né? Filipenses 3 e 14. Vamos lá. Vamos ler lá. Filipenses 3 e 14. É bom que você vai aprendendo a desfolhar a Bíblia, aonde estão os livros, né? Filipenses 3,14. Está perto de Colossenses, perto de Efésios, né? 3,14, que nos diz assim: prossigo para o alvo, né? Qual alvo? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, né? Então, existe uma vocação, um prêmio, né? Existe um alvo, você tem que ter um alvo, né? E o seu alvo é que a chamada ela abrange o serviço e santificação no presente, não é amanhã, é hoje. Se você tem que mudar, mude hoje. Se você tem que fazer, faça hoje. Se você tem que ser alguma coisa, seja hoje, né? Vou contar uma experiência para os irmãos. Estava uma vez, essa experiência eu conto, né, nos cultos onde sou chamado para pregar, onde trago as ministrações. E estava uma vez, há uns 10 anos atrás, minha mãe morava num lugar, parece que um sítio, né? Eu não morava com ela, mas vamos dizer um sítio basicamente, onde eu juntava, onde morava também um grupo de pessoas. E nesse dia eu, como eu trabalhava, eu era autônomo, né? Trabalhava para mim mesmo. Passei na casa dela na hora do almoço e conversando com ela, ela disse assim: meu filho, vai ali e ali em cima tem uns pés de limão. Eu queria que você fosse lá e colhesse alguns limões para que a gente fizesse um suco, né? Uma limonada, né? E enquanto isso eu estou preparando o almoço e você já almoça comigo. Não tinha ninguém em casa, só estava eu e ela. Então eu fui ali pegar uns limões para ela, peguei a sacola, subi como uns dos 100 metros, 150 metros mais ou menos de casa. Fui lá para colher o limão. Colhendo o limão na sacola e acabando de colher, virei as costas e uma voz bradou dentro de mim. Isso faz uns 10 anos atrás. Essa voz disse assim: olhe para o pé de limão. Eu tomei um susto também, porque confesso que a voz ela bradou dentro de mim, então parecia nitidamente que alguém estava ali comigo. E quando eu virei para ver o pé de limão, a voz disse para mim: olhe para o topo do pé de limão. E quando eu olhei lá no topo do pé de limão,
estava um limão bem amarelinho, né? Bem amarelinho, porque era aquele limão, se eu não me engano, é aquele limão rosa que as pessoas falam, né? Não é aquele limão Tahiti que fica sempre verde e é bom, não, é aquele que quando fica alaranjado, né? Ele está bom. E quando eu olhei assim para cima do pé, todo o pé e lá na ponta um último galho, e no último galho, bem no último galho, um limão. Então a voz disse comigo assim: tá olhando para aquele limão? Eu quero que você vá lá, entre dentro deste limoeiro e pegue este limão. Eu pensei, como crente, irmãos, ouve a voz de Deus, não pode pensar que está louco, né? Mas a gente fica meio assim, né? Fala, poxa, será que é comigo mesmo? E quando eu fui pegar este limão, eu tentei, eu tentei pegar, né, esse limão e após tentar pegar esse limão, desisti porque os pés de limão têm espinhos. Eles começaram a me deixar inquietos porque eu comecei a receber, né, vários ferimentos na pele e aquilo começou a me irritar e eu disse, eu acho que é coisa da minha cabeça. E quando eu ia desistir, a voz disse de novo dentro de mim, mas ela bradou um pouquinho mais forte, ela disse, eu estou falando para você pegar aquele limão, porque eu quero te apresentar grandes lições num pé de limão. Eu quero lhe ensinar, a voz me disse. E eu ali tentei, sem saber o porquê de tudo aquilo, mas obedeci e tentei. E mesmo com muito machucado, rasgou um pouquinho minha roupa, mas eu consegui subir aquilo naquele pé de limão e pegar aquele limão. Quando eu peguei, o Espírito de Deus então começou a trazer tudo dentro de mim. E ele disse assim para mim: a vida cristã, ela é basicamente como o que você acabou de fazer. Primeiro passo. Quando você recebe a palavra, né, a vocação, vai. Então, como você disse, vai para o pé de limão, como eu disse, vai para o pé de limão. Muitas vezes nós pensamos em quê? Nas dificuldades, naquilo que talvez vai nos ferir e que pode realmente nos ferir. Então a voz disse para mim assim: no meio da sua caminhada, quando você estiver prosseguindo, vão ter pedradas, vão ter calúnias, vão ter difamações, vão ter humilhações, vão ter muitas coisas que vão te chatear, vão te entristecer, vai ter pedradas, vai ter momentos em que você vai chorar. E a voz disse: olhe para o teu braço. E quando eu olhei, estava cheio de manchas de sangue por causa das furadas de espinho. E ela disse: está vendo essas marcas? São marcas de quem realmente tem um objetivo, um alvo. A voz disse para mim. E ela disse: está vendo aquele limão que você pegou? Aquele deve ser o seu alvo. Quem é o seu maior alvo na sua vida? E eu parei e pensei, a voz disse: o seu maior alvo deve ser Jesus Cristo. Quando o seu maior alvo for Jesus Cristo, quando você estiver olhando somente para o autor e consumador da sua fé, vão vir todos esses ferimentos em você, tentando afastar de você a perseverança por aquilo que você tem, por aquilo que é seu, por aquilo que Deus te deu. Então, seu maior alvo deve ser Cristo. Não importa se as coisas vão vir, não importa se você vai sofrer, não importa se você vai chorar, não importa. Seja chorando ou seja sorrindo, é bom estar com Cristo, né? Porque se você chorar e não tiver ninguém para te consolar, é muito ruim. Mas se você chorar e o Espírito Santo estiver pertinho de você para te consolar, eu garanto para você que isso é muito satisfatório. Então, para que você só entenda o texto, né,
que Paulo está falando aos Filipenses, ele está dizendo que nós temos que ter um alvo. Qual é o seu? O seu é um alvo terrestre? É algo em que você quer chegar? É aonde você quer conseguir construir algo? Não. Primeiro alvo deve ser Cristo e não coisas superficiais, artificiais, que vão, chegam-se e logo vão, né? Não, não. Tem que ser permanente. E a vida eterna é permanente, as bênçãos espirituais são permanentes, Cristo é permanente, a salvação é permanente, os dons espirituais é permanente, as bodas do Cordeiro, né, vai ser permanente em nossa vida, né? O galardão que receberemos da parte do Senhor será, né, para sempre, o novo nome será para sempre, a glória será para sempre, enfim, nós estaremos com Cristo para toda a eternidade. Então, abrange o serviço e santificação no presente. Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno, né? Vamos lá, irmãos, que o tempo vai se passando, né? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, ou seja, tenha responsabilidade em se intitular-se cristão. Se você, né, faz coisas erradas, se você age desonestamente, se você age injustamente, se você não age de maneira correta com seu irmão ou com aqueles que ainda não são irmãos em Cristo Jesus, então você deve tomar muito cuidado, porque o nome que você leva não é o teu nome. Então não suje a imagem de Cristo Jesus através das suas ações, né? Antes tenha responsabilidade, né, com aquilo que você está fazendo. Como prisioneiros do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então tenha, né, dignidade diante dos homens e das pessoas. A participação gloriosa no futuro também, que compreenda a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face, que é o que muitos perderam já o desejo. Muitos querem bênçãos de Deus, mas não querem estar eternamente, né, com o abençoador, né? Só querem as bênçãos de Deus. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. 1 Coríntios 13 e verso 12. Glória a Deus. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Vamos rápido, irmãos. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos algo, né? Uma herança, para que você tanto usufrua como guarde, né? Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como, primeiro, perdão dos pecados. Esse já é uma herança fantástica para você. Perdão dos pecados. Você já pensou quantas vezes você peca? Quantas vezes você pensa coisas ruins? Quantas vezes você fala mal das pessoas? Ou no seu consciente você pensa mal? Quantas coisas você faz, né? Muitas vezes uma mentira num dia que você não deveria ter mentido, você mente, né? Enfim, olha onde não tem que olhar, ouve o que não tem que ouvir, fala palavras torpes que não pode falar, enfim, diariamente, constantemente você está pecando. Mas a Bíblia diz que é maravilhoso nós termos a salvação, porque Deus perdoa os nossos pecados. É uma herança que Ele já nos deu, né? E que devemos cultivar e nos santificar para que não venhamos pecar contra Ele. Segundo, a adoção de filhos. Hoje Deus nos deu o poder, a Bíblia fala, se não me engano está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, nos deu o poder de ser chamados filhos de Deus. É um poder que Deus te deu de ser filho. E as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, né? Na mansão celestial, no arrebatamento da igreja, no milênio, né? E quando Deus criará novos céus e nova terra. Então, tem muita coisa boa para aqueles que são fiéis, né? Não para os infiéis, para aqueles que seguem realmente uma vida com Deus. No dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro, e o anjo me disse: escreva,
Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Oh, glória a Deus! Que glorioso dia será quando nós, né, estaremos para sempre com o Senhor e participaremos por um momento desse banquete maravilhoso do Cordeiro. Então, os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Já está preparado, né? E esse é o problema. É uma solução e é um problema. Problema porque o diabo sabe que está preparado. Então ele vai fazer de tudo para que você, durante a caminhada, durante a sua vida, você perca isto. Então guarde, né, aquilo que você tem para que ninguém roube a tua coroa. Sobre a excelente grandeza e força do poder divino. Sobre a excelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender sobre excelente grandeza do poder de Deus. Sobre excelente quer dizer, do grego, o pérbalo, né? Que na forma adjetiva significa extraordinário. Então, a extraordinária grandeza do poder de Deus. Porém, temos esse tesouro em vaso de barro para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós, né? A grandeza, né, do grego que se diz mektos, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus que a tudo sobrepuja. Disse-lhe Jesus: tu dissestes, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Essa é a grandeza do nosso Jesus. E o poder do grego se diz dunamis, que quer nos dizer que indica feitos miraculosos que requerem, né, força fora de medida. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, né? Então nós somos livres em Cristo Jesus. E que somente um poder tão grande, né, assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. A força do poder divino, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. O apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si: operação, força e poder. A seguir vamos estudar cada um detalhadamente: operação, força e poder. Vamos lá. Operação. Do grego, energeia, também significa eficácia, né? A força, do grego, kratos, traz a ideia de intensidade. A operação é a eficácia, né, daquilo que ele faz. A força traz a intensidade, né, o volume daquilo que ele traz. E o poder é inchus, que indica o poder inerente de Deus, o poder sobrenatural que só Deus tem, que é o Todo-Poderoso. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar esta impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da forma desse poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Quem pode se ressuscitar, né? Haja vista que eu ouvi há uns bons anos atrás, uns 15 anos atrás, quando conheci pastor Josué Irion, né, um dos grandes missionários de Deus e que prega sobre, né, a Walt Disney World, né, ali sobre os seus desenhos, né, com influências demoníacas, porque fazem parte da maçonaria. Então ele disse que pregando uma vez para um muçulmano, ele disse que se formos na tumba de Maomé, nós vamos
ler que já está escrito: jaz aqui ossos de Maomé, né? Se você conversar com o espírita e for até a tumba de Allan Kardec, vai estar escrito: jaz aqui ossos mortais de Allan Kardec. Se você conversar com um budista, vai estar escrito na tumba de Buda: jaz aqui ossos de Buda, né? Mas se você conversar com um cristão e ele te levar a Jerusalém, na tumba de Jesus, vai estar escrito aqui, ó: ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. Oh, glória a Deus! Maravilha! Então ele fala que este poder impressionante de Deus, o primeiro ponto irrefutável do seu poder é a ressurreição de Cristo Jesus. Segundo, a sua ascensão à direita de Deus no céu, quando, né, nós vemos que Deus subiu ao céu e está à destra de Deus. E o terceiro, sua elevação acima de todo o domínio, ou seja, todo o poder foi dado a Cristo no céu, na terra e debaixo da terra, e seu nome é poderoso demais, que todo joelho se dobrará. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Cristo, as primícias do que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos, né? De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Cristo não morreu. Cristo se entregou à morte, né? Para que ela fizesse ali a sua análise, segundo doutor Alderi Nelson Rocha, né? Numa das suas mensagens poderosas. Então a morte não pôde contê-lo, a morte não pôde detê-lo, a morte só teve que analisar e ver ali que ali não havia pecado, não havia mácula, não havia, né, nenhum tipo de erro. Então ela não pôde com ele, ela não pôde segurá-lo, ela não pôde atrafiá-lo, ela não pôde acorrentá-lo. Aleluia! E Deus o ressuscitou dos mortos, provando-nos o seu poder, né? E também nos dando garantia da sua promessa, que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós que ficarmos vivos seremos transformados em corpo de glória. Aleluia! Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, né? A morte chegou através de Adão e também a ressurreição através de Cristo. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados e teremos o corpo como o de Jesus. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Deste modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-se à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica, Salmo 110, e o grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Ele venceu por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos ter força e vencer, né, também. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versos 56 e 57. Isso endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Irmãos, eu estou correndo porque as horas já estão se findando. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo, acima de todo principado e poder e potestade, domínio de todo nome que se nomeia. Não há nome na terra, pode ser presidente, pode ser rei, pode ser profeta, pode ser qualquer um, irmãos. Pode ser imperador, presidente, governador, pode ser sheik, pode ser quem for, né? O nome de Cristo é muito maior. Pode ser nome de qualquer um dessas
dessas filosofias de vida, dessas religiões de Allan Kardec, de Buda, de Alá, de Maomé, enfim, de qualquer um, irmãos. O nome de Cristo Jesus cura, o nome de Cristo Jesus faz milagres, o nome de Cristo Jesus, né, transforma o pecador, o nome de Cristo Jesus expulsa demônio, o nome de Cristo Jesus cura enfermidade, e o nome de Cristo vem fazendo maravilhas no mundo inteiro. Então é um nome, né, poderoso. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nesta era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo, o testemunho real. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, que é Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la ou não prevalecerão contra ela. Isso é promessa de Jesus. Conclusão: embravecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua no eterno Deus, a atitude que deve ser seguida por todos os santos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. E aleluia, glória a Deus, né? Irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe, né? Que nós possamos ter realmente essa convicção que Ele nos elegeu, que Ele nos chamou, e que essa chamada, né, tem uma dimensão extraordinária, né? E que você possa entender que as grandezas de Deus, e que a sua herança para conosco, ela é mais preciosa do que o ouro mais fino ou do que a prata, né, mais fina. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Até a próxima.